eterna é a sua misericórdia. E esse salmo e há outros salmos na Bíblia que repetem, eterna é a sua misericórdia. E essa palavra misericórdia, no hebraico, é uma palavra muito rica, que é resed, com H no começo, resed, que por ser rica, ela é traduzida por misericórdia, sim, mas também por fidelidade, por amor. É esse amor misericordioso de Deus, esta fidelidade, esse amor fiel de Deus, essa fidelidade amorosa, essa fidelidade misericordiosa de Deus, que traduz a palavra recede. E esse eterno quer dizer incomensurável, não somente que vai durar sempre, mas é incomensurável, não dá para medir essa fidelidade, essa misericórdia, esse amor que Deus tem para conosco. E você ouviu a primeira leitura, ela é o início daquele grande discurso, eu até chamaria aquela grande pregação que Josué fez ao povo quando eles chegaram à terra que Deus lhes havia prometido. Veja, tinha prometido a Abraão. E depois de quase 500 anos, portanto, o equivalente ao que foi a história do Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500. Só depois de quase 500 anos, é que depois de saírem do Egito, o povo chega à terra que Deus lhes havia prometido. Antes de entrar, Josué faz para eles toda uma pregação. Como era costume deles, eles pegam desde o começo e vêm expondo a história. Mas o mais rico é o que vem depois do versículo 13. Se você pode, pegue comigo o livro do Josué, capítulo 24. Josué 24, onde nós estávamos na primeira leitura. Mas já pega o versículo 14. Porque depois de contar aquela longa história, Josué diz ao povo: agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais, além do rio e do Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, preste bem atenção, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque, quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. Interessante que Josué põe ao povo para escolher. Nem quer dizer que o povo estava livre de escolher, mas Josué está dizendo que Deus não queria ninguém cabresteado. Não, Deus queria que o povo aceitasse servir a Deus livremente, que o povo aceitasse servir a Deus por amor, por obediência sim, mas por amor, não por obrigação. É por isso que Josué diz: agora vocês escolham a quem vocês vão querer servir. Mas ao mesmo tempo, Josué já apresenta claramente a sua opção, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Repete isso você. Eu e minha casa serviremos. Repete. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Graças a Deus, o povo foi muito sensato e diante daquilo que disse o Josué, o povo respondeu. É o versículo seguinte, o 16. O povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. O Senhor é o nosso Deus. E vai dizer lá no final do versículo 18: nós serviremos o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Gente, esse encontro, bem mais do que sobre a nossa sexualidade, a nossa afetividade, esse é o encontro, e a própria leitura já está mostrando isso, para nós fazermos uma grande opção, a quem nós queremos servir. Vocês, casados,
Vocês que são solteiros, já estão namorando, já estão noivando, vocês todos jovens, que estão aí em busca da sua vocação, e muitíssimos de vocês vão namorar, vão noivar, vão se casar. Nem sei se é verdade mesmo que aqueles que não levantaram a mão não estão namorando, né? Talvez não levantou a mão para não acontecer que lá em casa alguém visse você pela televisão, seu pai, sua mãe, ou alguém outro, né? Olha lá, de mão levantada aí, ela. Então você prudentemente abaixou a mão, mas de qualquer maneira, que você está rindo, hein? Está mostrando você aqui no vídeo. Seu pai e sua mãe já viu você rindo. De qualquer maneira, muitíssimos de vocês são chamados à vocação do casamento. Hoje o Senhor mesmo está dizendo a nós: a quem vós quereis servir? A quem vós quereis servir? Porque uma é a maneira que o mundo está fazendo. E claro, o príncipe desse mundo, que o próprio Jesus chamou ao demônio de o príncipe desse mundo. São Paulo chamou até mais de o Deus deste mundo, porque ele domina este mundo. E tornou-se como que o ídolo deste mundo, o Deus deste mundo. Ele tem a sua maneira de ser. E aliás, ele dá todas as liberdades e empurra as pessoas para todo tipo de depravação. Mas qual é o resultado? Quem é que está fazendo isso? É o Deus desse mundo, é o príncipe desse mundo. É aquele que na verdade está no inferno e quer levar-nos para lá. É claro que ele esconde o final da história. Ele só mostra o prazer momentâneo. E hoje o próprio Senhor está dizendo: a quem vocês querem servir? Ao príncipe desse mundo ou a mim, que sou o Senhor? Porque ele tem um modo de ser. E o mundo, infelizmente, porque ele é o príncipe desse mundo, está seguindo essa maneira de ser, quanto ao amor, quanto à vida sexual. Mas eu, que sou o Senhor, tenho uma outra maneira. Primeiro, que vai lhes dar alegria e felicidade agora. Vai lhes dar, sim. É uma mentira do demônio dizer que o que Deus manda só nos torna felizes. Não, é o contrário. É o contrário. O próprio Senhor está dizendo: eu vou lhes dar alegria e felicidade aqui, mas principalmente lhes darei vida eterna. A quem quereis servir? Interessante que isso está lá no livro de Tobias. Quando Tobias casou-se com Sara, e é tão linda esta passagem, depois daquela longa viagem, os pais de Sara prepararam o quarto e depois foram para o quarto nupcial. E era costume dos judeus que a noiva recém-casada se preparasse antes sozinha e depois no leito esperasse o seu amado, que vinha para o quarto depois. Quando Tobias entrou, o que ele fez foi dizer a Sara: levanta-te, Sara. É o livro de Tobias, capítulo 8, versículo 4. Tobias 8, 4. Levanta-te, Sara. Veja, ela como esposa já o estava esperando ali no leito nupcial. E você pode imaginar como ela se preparou, como ela se adornou para esperar o seu amado. Mas ele diz: levanta-te, Sara, e roguemos a Deus hoje, amanhã e depois de amanhã. Estaremos unidos a Deus durante essas 3 noites. Depois da 3ª noite, consumaremos a nossa união. E agora ele diz a razão que é o mais importante. Claro, é uma coisa linda, é um heroísmo o que eles fizeram, sim. Eu sei que muitos jovens que se casam fazem isso. Claro, não há obrigação. Muitos fazem. Tobias fez assim.
Mas o mais lindo vem agora, e a razão pela qual ele fazia tudo isso, e não apenas era uma questão de noite de núpcias, não, era o seu programa de vida a partir daquela primeira noite de casados. O que ele diz? Porque somos filhos dos santos. E não devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. É como se o Senhor dissesse a você que já é casado e a você que vai se casar: como é que você quer se casar? Como é que você quer viver como casado? Como os pagãos que não conhecem a Deus? Ou como cristão? Como aqueles que conhecem a Deus, que conhecem as suas leis, que conhecem os seus mandamentos. E aí, meus irmãos, que é preciso que cada um de nós diga: quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você que é casado, você que é casada, você precisa dizer já hoje: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo se seu marido, infelizmente, até quem sabe ele seja infiel, ele não queira saber nada disso, ele vive uma sexualidade desregrada, até mesmo você sofra muito por causa disso. Ou talvez a sua esposa, e acontece infelizmente muito disso também nos nossos dias, ela está com a cabeça viradinha, e ela é que é infiel, ela é que tem uma vida desregrada. Mesmo que seja assim, é preciso que você, a parte que é fiel, que quer ser fiel, que você diga: quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você que é pai, você precisa dizer já nessa noite: eu e minha casa, mesmo você sabendo, quem sabe, da rebeldia dos seus filhos, que não querem saber nada disso, mas se você opta, se você faz a decisão, você já está firmando a sua casa, a sua família no serviço de Deus, e aí a graça vai chegar. Vai chegar. Então, repita no fundo do coração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês que são namorados, vocês que são noivos, que talvez estejam sentindo dificuldade para viver cristamente, para viver o namoro não como os pagãos que não conhecem a Deus, mas como cristãos que tiveram a graça de conhecer a Deus, de conhecer as suas leis, de conhecer os seus mandamentos. Que você diga do fundo do coração: você rapaz, você menina, quanto a mim, eu e minha casa, eu e meu namorado, eu e meu noivo, eu e minha noiva, eu e a minha família, que nós vamos formar juntos, nós serviremos ao Senhor. Vamos dizer isso, casados e solteiros, namorados, noivos ou pretendentes: eu e minha casa serviremos ao Senhor, juntos. E eu digo amém. Que realmente Deus lhes dê esta graça. E você viu como providencialmente o evangelho de hoje foi esse. Nós não escolhemos. Foi o evangelho próprio do dia de hoje. Nós viemos seguindo esses dias todos com o evangelho de São Mateus, e hoje chegou este evangelho. E o que é que Jesus disse a eles? Não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse? Veja, foi logo na criação do homem e da mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. A pergunta que eles tinham feito para Jesus era essa: é permitido ao homem rejeitar a sua mulher? Esse foi o questionamento que eles fizeram. E o que é que Jesus respondeu? Não lestes que o Criador no começo, no início, no princípio de tudo, fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Como é possível separar aquilo que é uma só carne? Você está me entendendo? Para você entender a profundidade do que é a união do homem e da mulher, e o que Deus quer fazer com os casados, veja
no início, no princípio, eram duas células. É uma outra história, bem semelhante a essa que Jesus contou. Então eu vou contar outra história. No princípio eram duas células. Uma do seu pai que se chamava, acho que você sabe o nome do seu pai, né? Meu pai era Sérgio, né? Meu pai é Sérgio. Está no céu, mas é Sérgio. O seu, quem era? Isto. E outra eram duas células. Uma do seu pai, no meu Sérgio, e outra da sua mãe, que se chama a minha Josefa. Isto. E elas se uniram. Aquelas duas células se uniram. Podiam ser outras, principalmente do seu pai. Vinham muitas e muitas células, muitos gametas que vinham subindo, os espermatozoides, né? Mas o que chegou e o que se encontrou com a célula da sua mãe e se uniu a ela foi uma. E essas duas células formaram uma só carne, que hoje se chama Jonas. O final da história está aí. Como é que se chamam essas duas células que agora são uma só carne? Onde é que está a parte da sua mãe? Onde é que está a parte do seu pai? Dá para dividir? Vamos fazer a divisão, vamos dividir pela metade. A gente rasga você no meio assim, para um lado vai a parte do seu pai, para o outro lado vai a parte da sua mãe. Dá para fazer isso? Não dá. Entendeu? A profundidade do que diz Deus no começo. E Jesus repetiu, quando ele definiu o casamento. E na verdade, gente, aí não existe uma coisa negativa. Eu sei que muitas vezes, essa questão de o que Deus uniu o homem não separe, as pessoas tomam pelo negativo, como se fosse uma proibição. Não, Deus diz que aquilo que é uma só carne, tem que ser uma só carne. Porque na verdade, o que acontece entre eles não é uma divisão. Porque o que é uma divisão? Divisão é o seguinte, estão aqui essas caixas de som, tem 1, 2, 3, 4 e 5. Daí eles, aqui técnicos, podem dividiram 3 para cá e 2 para cá. Não é? Dividiram. Eles podiam fazer o contrário, colocar 4 para lá e 1 só para cá. Ou então ao contrário, 3 para cá e 2 para lá. Uma porção de possibilidades. Verdade ou não é? Isso é divisão, porque são diferentes caixas de som. Daí faz uma divisão. Mas aquilo que é um, não se divide. Não se divide. Se a gente quiser dividir, a gente acaba retalhando. É retaliação. Dá meu livrinho ali, Padre Wagner. Dá meu livrinho ali. Está aqui. Se eu tenho vários livros, 1, 2, 3, eu posso dividir. 1 para cá e 2 para cá. Estou dividindo. Mas se eu tenho um livro, e um livro, é uma coisa una. É um livro. Se eu quero dividir, eu dividi? Não. Eu retalhei. Foi ou não foi? Eu dilacerei. O que eu fiz foi um dilaceramento. E se eu insistir, vamos dividir outra vez. Eu posso dividir 4 caixas para cá, 1 para lá. O que eu estou fazendo outra vez? Estou dilacerando. Era igualzinho se eu pegasse você e separasse a parte do seu pai e a parte da sua mãe. Então, é por isso que Deus diz. Mas o mais importante, gente, não está no não dividir.
está no não separar. Mas o mais importante é estar na grande verdade, que homem e mulher são uma só carne. Até é interessante que quando Deus diz isso, foi logo depois da narração em que a Bíblia diz que Deus tirou uma costela de Adão. Claro, é uma maneira plástica, literária de contar. Tirou uma costela de Adão. E com ela, Deus fez Eva. Hoje começaram a fazer esse negócio de clonagem, né? A Bíblia está contando como se fosse uma clonagem. Claro que não é, mas como se fosse uma clonagem. Tirou uma costela de Adão, né? Não tirou só uma célula, tirou mais do que uma célula. Tirou uma costela inteira de Adão e com ela fez Eva. O que isso está querendo dizer? Que ele tirou uma costela e com ela fez. O que as nossas costelas fazem? Elas guardam, elas protegem o quê? O que elas guardam? O coração. Não. O tórax, que são as costelas, é que protegem o coração. Não é? Então, as costelas protegem o coração. Então, pegar uma costela e com ela fazer Eva, com ela fazer a mulher, quer dizer que Eva foi feita do próprio coração de Adão. Na verdade, o que Deus quer entre homem e mulher é um só coração e uma só alma. Você está me entendendo? O que Deus quer com o casamento, e isso é importante para os que são casados, isso é tão mais importante para aqueles que são solteiros, porque você tem todo o trabalho a ser feito, então você pode começar bem feito desde o começo. Deus quer que vocês, casados, sejam um só coração e uma só alma. Gente, isso é treinamento, isso é trabalho, isso é busca. E é possível isso? É possível isso. Embora sejam duas pessoas totalmente diferentes, Deus nos deu esta grande chance, essa grande possibilidade de duas pessoas tão diferentes, especialmente porque um é homem e o outro é mulher. Porque nós não somos homem e mulher somente no corpo. A nossa sexualidade, desculpe, não está apenas nos nossos órgãos genitais, não. E não está apenas no nosso tipo de cabelo, no nosso jeito de andar, no nosso tipo de quadril, não. Se temos pelos, se não temos pelos. Não está nisso apenas. Está muito mais no nosso ser. Por exemplo, nós homens temos um jeito de ser homem. O homem foi criado homem. O modo de pensar do homem é diferente do modo de pensar da mulher. Um não é mais do que o outro, mas é diferente. A mentalidade do homem é uma, a da mulher é outra. O sentir do homem é um, a sensibilidade do homem é uma, o tipo de raciocínio do homem é um, a da mulher é outra. Mesma coisa. A mulher tem um jeito de ser totalmente diferente do jeito do homem, uma mentalidade diferente, a maneira de sentir, a maneira de pensar. São duas coisas distintas, lindas. E depois cada um teve uma educação, uma formação. Mas que beleza! No amor, no amor, no amor, no amor, no amor, que muitas vezes é perdão, é suportação, é aguentar, é perdoar mais uma vez, é reconciliar-se, é aturar, é desculpar. No viver juntos, no enfrentar juntos todas as situações da vida, também o ganhar a vida, também o ter filhos, também o educar filhos, as dores de cabeça que os filhos vão nos dar, os problemas entre eles, entre marido e mulher, e resolvidos no diálogo, na paz. Mesmo se por acaso, infelizmente, não houve logo acordo, eles se desentenderam, brigaram, até ficaram um para cá, outro para lá, mas depois se entendem, se reconciliam, se perdoam e com isso amam mais.
É nisso tudo que os dois vão se fazendo cada vez mais um só coração, uma só alma. Vão se fazendo um. É bonito que no casamento a matemática mesmo se altera, porque 1 mais 1 é 2, não é verdade? Só que no casamento é diferente. Um homem e uma mulher, o resultado não são duas, mas é uma só carne. Um só coração e uma só alma. É por isso também que Deus colocou no homem e na mulher a atração física. Deus pôs. Não é apenas os órgãos genitais, não. E quando a gente fala em atração física, nem é coisa feia, não. Naturalmente eu que sou padre, não é uma atração física, não é uma atração sexual, mas na verdade é próprio de homem. Eu sei que eu sou atraído pelas mulheres, e as mulheres são atraídas por mim. Há uma atração, como nos ímãs. E é claro, agrada a nós homens o jeito de ser das mulheres, o jeito de falar das mulheres, o jeito de tratar das mulheres. E vice-versa, eu sei que a mulher gosta do jeito do homem, do falar do homem, da mentalidade do homem, do jeito de tratar do homem. Há uma atração. Os dois se atraem. Não são somente aqueles que são feitos para se casar, mas homens e mulheres se atraem uns aos outros. E foi Deus quem colocou essa mútua atração. E por que Deus colocou essa mútua atração? Também física. É porque Deus queria que homem e mulher, unidos no casamento, chegassem a ser um só coração e uma só alma. Em outras palavras, como está na Bíblia, uma só carne. Assim como você é uma só carne, resultado da célula do seu pai e da sua mãe, e não dá para dividir, era preciso que, antes de você ser, seu pai e sua mãe fossem uma só carne. Vou repetir. Na hora que se uniram as duas células, a do seu pai e da sua mãe, resultou numa coisa só, que hoje se chama, se chama Jonas, se chama com o seu nome. E não dá para dividir. Por isso, era preciso que, antes de você existir, uma só carne, resultado da célula do seu pai e da sua mãe, era preciso que seu pai e sua mãe fossem uma só carne. Já vou reexplicar isso, mas guarda desde agora isso. Era preciso que antes eles fossem uma só carne, para depois eles se unirem e você existir. É por isso que Deus colocou a mútua atração. Até uma coisa importante aqui. Todo homem atrai. Claro, uns são mais atraentes, outros menos atraentes, mas é próprio do homem atrair as mulheres. E é próprio das mulheres atraírem os homens. Mas é para todo homem e toda mulher viver isso, e desculpe, estarem transando? Claro que não. Você já percebe de início como nós temos que ter muito bom senso. Precisamos de ter muito bom senso. Porque os homens e as mulheres se atraem uns aos outros. E na verdade eu estou dizendo, essa não é uma coisa ruim, não é uma coisa banal, não é uma coisa feia, não é uma coisa suja, não, isso foi criado por Deus. Mas dentro do bom senso, que é um outro dom que Deus nos dá, homens e mulheres vão buscando aquele e aquela que Deus escolheu, como aquelas duas células, que hoje é você, que Deus mesmo já predeterminou que se unissem, que se conhecessem, que se amassem, que se unissem, que formassem uma só carne. Mas para isso, Ele pôs esta atração em todos os homens e em todas as mulheres. Você já começa a perceber que a castidade
é um resultado deste bom senso. Porque o mundo hoje banalizou tudo. Eu dou o maior valor àqueles que usam a camiseta que nós, de uma maneira desafiante, lançamos, né? Foi um ato de coragem da Canção Nova lançar aquela camiseta, castidade Deus quer, e você consegue, né? E outras camisetas, né? Falando da castidade, mostrando que você optou pela castidade. Eu dou o maior valor a quem usa isso. Claro, isso não é modismo, isso é uma realidade. Eu sei que cada vez mais jovens, rapazes e moças estão optando, mas o mundo não pensa assim. Você sabe muito bem que é o oposto. E infelizmente as pessoas pensam que o mundo pensa é o correto. Não. Porque você já começa a perceber que a castidade é uma questão de bom senso. Deus colocou a atração física entre homens e mulheres, entre todos os homens, entre todas as mulheres. Somente que no bom senso e vivendo a castidade, vai se chegar àqueles dois que Deus escolheu para serem uma só carne. E daí produzirem outros que vão ser concretamente uma só carne, porque o meu pai e a minha mãe se uniram para ser uma só carne. Veio eu, veio meu irmão José Carlos, veio a Maria, minha irmã, depois a Márcia, outra irmã, depois a Marta, outra irmã, depois a Maria José, outra irmã. Somos 6 em casa, graças a Deus. Eu, meu irmão e 4 irmãs. E dizer que nesse tempo a mamãe ainda ficou tuberculosa. E ela começou a fileira das meninas, né? A partir da Maria, porque ela pisou firme. O médico não queria, o médico tinha mandado que ela tirasse a Maria, que abortasse a minha primeira irmã, porque a mamãe ainda não tinha se curado da tuberculose. Uma história linda que eu conto várias vezes. Mas, gente, aí está a beleza. A castidade é uma consequência do bom senso. Mas veja então, mas além da atração física, Deus colocou também a afinidade espiritual. E nós chamamos de atração física, para dizer que a atração, podíamos chamar só de atração, é uma coisa mais física, é uma coisa mais biológica. Mas além da atração, existe a afinidade. Então, chamamos de afinidade espiritual para dizer que essa afinidade é muito mais do espírito. Essa afinidade que vai fazer com que marido e mulher, com que namorado e namorada, noivo e noiva, vão se tornando cada vez mais um só coração e uma só carne. E aí entra o período lindo do namoro. O período lindo do namoro. Como está nesse livro, do qual já falei no início, a cura da nossa afetividade e sexualidade. Eu aqui explico a palavra namorar e a palavra namorado, namoro. De onde vêm essas palavras? Vem primeiro de amor. Amor. Mas que começa em enamorar. En é uma partícula grega que quer dizer envolver, depois amor. Portanto, é envolver o outro no amor, e o ar que diz que é uma ação. Portanto, o que é enamorar? Enamorar é envolver o outro no amor. É a ação de envolver o outro no amor. Gente, é um verbo lindo. É um verbo lindo. E o namoro é isso. E namorar é isso. E enamorar, e namorados é assim. Tanto assim que em italiano não é namorados, mas enamorados. E nós podíamos também usar em português a palavra enamorados. Sim, até existe também a palavra enamorado. Alguém está enamorado por alguém. E é isso que Deus quer. E o namoro existe para isso. E que bonito.
O namoro não termina com o casamento. Até eu diria, o tempo do namoro é o tempo do treino. Nas Olimpíadas, por exemplo, num campeonato, por exemplo, eles treinam muito. E como os nossos jogadores, qualquer que seja o esporte, treinam, e lá estão os técnicos, né, urgindo para estarem dentro das leis, dentro das regras, e há regras. Naquele treinamento, para quê? Para quando começa o jogo, daí eles entram no campo e começam a jogar. Quando é que começa o jogo? O jogo começa com o casamento. Aí que realmente eles vão começar a se enamorar para valer. Daí sim que completamente, usando toda a afinidade espiritual conquistada, e toda a atração física, porque agora já se escolheram, os dois agora possam viver plenamente o enamorar-se. Daí é que realmente o marido vai envolver a sua esposa no amor. E vai fazer disso uma prática contínua. É aí que ela, mulher, e vocês mulheres têm muito mais capacidade para isso. E é um benefício para nós. Você vai envolver o seu marido, né, no seu amor, para criá-lo, recriá-lo, transformá-lo. Gente, o namoro, no namoro mesmo, no noivado e no casamento, é tão maravilhoso, que há muitas coisas que só o namoro é capaz de transformar. Só o namoro é capaz de transformar. E por que o namoro é capaz de transformar? Interessante, porque o princípio do amor de namoro é o amor de amigos. O princípio do amor no namoro é o amor de amigos. E o que define o amor de amigo? Onde a gente ama o outro do jeito que ele é. Lembra daquela música do Balão Mágico? Mesmo que tenha lá nariz de tamanduá, né, não sei que lá de foca, mas a gente se ama, né? A gente se ama e a gente é amigo. Interessante, porque a gente ama o outro do jeito que ele é, transforma. Na amizade é assim, coisa que pai não muda, que mãe não muda no próprio filho, que professor não muda, mas na hora que começa o namoro muda. O amor de namoro muda. E por quê? Porque se ama como a pessoa é, do jeito que ela é. Começa do jeito que ela é, não para deixar do jeito que está, para ver como é que fica, não, mas começando por aí, se transforma. Aí uma coisa preciosíssima, porque na verdade, no namoro, é preciso que um transforme o outro, verdade? E vocês meninas, vocês têm um grande poder de transformar os seus namorados. Tem, porque muitos de nós homens, começamos a aprender todas as coisas de sexualidade errado. Aprendemos ainda meninos, desculpe, na base da bandalheira. Aprendemos na base da bandalheira. Claro, aprendemos tudo errado. Na adolescência foi pior ainda. Na juventude, em geral, foi pior. Mas que beleza, se você, mulher, não vive de acordo com o mundo, mas de acordo com Deus, então lembre-se do começo da pregação: a quem quereis servir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você diz para você mesma: eu não vou seguir aquilo que o mundo segue, porque o mundo vive ficando, e o namoro no mundo começa logo, avançando um sobre o outro, no carro, no escuro, em qualquer lugar por aí. Com muita frequência o namoro já começa com relação sexual, infelizmente. Mas se você opta por aquilo que
é o real, que é a verdade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você é capaz de transformar o seu namorado, depois o seu noivo. Muitas mulheres, infelizmente, penam hoje no casamento, porque não fizeram isso durante o tempo do seu namoro e do seu noivado. Não é verdade que o pau que nasce torto morre torto, não é verdade, não. Quantos e quantos homens foram transformados? E quantas mulheres foram transformadas? Porque não são somente vocês, meninas, que transformam os rapazes, não. Quantos rapazes transformam as suas namoradas? E é uma coisa importante, isso. Transformam você no seu temperamento, no seu gênio. E é lindo, Deus deu esta graça. O namoro é realmente um tempo para isto. Onde, veja bem, nós caprichamos na nossa afinidade, que é espiritual. Onde, na verdade, ele e ela se enamoram. É claro que no tempo do namoro há muitos desentendimentos, até mesmo brigas. E até benditas as brigas que existem no namoro, porque mostram que são pessoas bem diferentes, que têm arestas. E essas arestas têm que ser polidas. Mas se há amor, tudo vai se acertando. Se perdoam, se reconciliam, retomam. Mas deixa eu fazer um parênteses, eu não vou me demorar nisso. Mas se o namoro começa na base do ceguinho. Sabe o que é namoro na base do ceguinho, né? Porque o ceguinho, ele não tem olhos, ele usa o tato. Vocês eram tão ingênuos assim, não entenderam o que era namoro na base do ceguinho? Eu estou mais adiantado do que a juventude de hoje, meu Deus do céu. Porque se o namoro começa na base do ceguinho, e já começa logo a pegar nas partes bem à altura, né? Porque houve alguém que disse que se houvesse som, né, as nossas cidades, especialmente sexta-feira à noite, sábado e domingo, era uma buzinada só, né? Desculpe, mas... Mas não sou eu que digo, são os jovens que dizem. Então é claro, se o namoro começa na base do ceguinho, e do ceguinho vai logo, desculpe, para a cama ou para o fundo do carro, então é claro que essa afinidade espiritual, gente, não cresce. Porque é interessante, a atração física funciona, ela é biológica. E não precisa muita prova, não. Biologicamente funciona, como o seu coração funciona, como o seu pulmão funciona, também a sua sexualidade funciona, os seus genitais funcionam. E não precisa de muita prova para mostrar que ele funciona. Graças a Deus funciona. E vai funcionar no casamento. Não precisa de muita prova. Mas a afinidade espiritual, gente, é totalmente diferente. E interessante que é como acelerador e breque. Se você pisa fundo, infelizmente, na atração física, nesta hora, a afinidade espiritual como que retrocede e não caminha. Mas se, graças a Deus, você, em vez de acelerar, porque não precisa acelerar, não, já funciona por si. Pelo contrário, até você põe breque, e às vezes tem que brecar fundo mesmo na atração física. Que beleza, nesta hora a afinidade espiritual caminha. E por que estou dizendo isso? Sabendo que tem vários casados, porque isso deve continuar também no casamento. É claro que a partir do casamento, vocês casados vivem e devem viver, e o próprio São Paulo diz que um não pode se negar ao outro, não pode. A mulher não pode se negar ao marido, nem o marido pode se negar à mulher. Eles precisam viver a própria sexualidade, a própria vida conjugal, faz parte
Daí a atração física vai poder chegar à sua plenitude. Esta é a hora da plenitude e da atração física dentro do casamento. Mas vivido da maneira que Deus quer, aí preste atenção. No casamento é o contrário, a atração física bem vivida, ela vai fazer com que a afinidade espiritual progrida. Se os jovens precisam namorar, os casados não podem parar o namoro quando começa o casamento. Como eu explicava, até o casamento foram os treinos. A partir do casamento é que começa o jogo. Então, vocês que são casados, eu sei que muitas vezes, até pela educação vivida, pelo modo, pelas suas inibições, você fica assim meio sem jeito e acha que é uma coisa esquisita, né? Vocês casados se enamorarem. Claro que com o passar do tempo, vocês dois vão ficando maduros e as próprias expressões de amor vão também amadurecendo. Mas não que se retirem, pelo contrário. É aí que realmente marido e mulher precisam ser enamorados e envolver o outro no amor. Eu digo isso às mulheres, faça isso, você precisa fazer isso. E digo isso aos homens, por amor de Deus, por amor da sua esposa, por amor da sua família e por amor de você. Porque senão você vai cair facilmente por aí. Porque não falta quem esteja querendo tirar você do seu casamento. Se você não vive profundamente esse enamoramento com a sua esposa, não faltam quem esteja usando da atração física para arrancar você do seu casamento, da sua esposa e da sua família. Então você precisa. E aí, por favor, vocês que são mulheres, caprichem no enamoramento. Claro, sem deixar a vida conjugal, que é importante também. Eu diria, é igualmente importante. Porque seu marido precisa, você precisa, seus filhos precisam. Porque quando marido e mulher se enamoram e vivem realmente esse envolver-se um ao outro no amor, que também é perdão, que também é suportação, que também é paciência, que também é aguentar, que também é reconciliar-se, que também é perdoar mais uma vez, que também é voltar atrás. Com isso, não somente vocês vão se afinando, mas seus filhos, sua família vai se transformando totalmente. Você vai criando um ambiente caloroso de amor no seu lar. E vocês jovens, aprendam desde já. O que você está treinando agora é o que vai realmente frutificar. Você está semeando para colher depois no seu casamento. Enamore-se mesmo, enamore-se mesmo. E aí, cuidado com a diferença enorme entre amor e paixão. Porque amor é amor, eu não preciso ficar definindo. Mas também paixão, eu não preciso definir muito. Infelizmente, a paixão é muito pela emoção. E emoções fortes, e emoções novas. Agora, existe. Claro que existe. E afinal das contas, é preciso se apaixonar. Se eu não me apaixonasse pelo sacerdócio, eu não seria padre. E na verdade, eu não diminuí, eu tenho crescido. Hoje eu sou mais apaixonado pelo meu sacerdócio do que ontem, mas eu não sou tão apaixonado quanto amanhã, porque amanhã eu vou ser mais apaixonado do que hoje pelo meu sacerdócio. E o único jeito de eu me manter e continuar foi esse. Se hoje eu sou o que sou, é porque graças a Deus eu vim crescendo dia por dia em me apaixonar pelo meu sacerdócio. Mas você sabe que toda aquela parte mais emocional, própria do namoro, do noivado e dos inícios de casado, depois vão mudando. E tendem a amadurecer. A paixão vai caindo, mas o amor vai subindo. Porque senão vai acontecer isso. Na hora que você não sente mais
aquelas emoções fortes que você tinha, você pensa que o amor terminou. E quanta casada pensou assim? Mas se você entende que a atração física existe e ela funciona, e que a afinidade espiritual existe e ela precisa ser cultivada, então sim, você vai conseguir ir deixando a paixão para trás, e cada vez mais você vai se baseando no amor, e não somente você se transforma, mas vocês dois, que Deus criou para serem uma só carne, realmente vão se tornando uma só carne. O amor os une, o amor os faz um, o amor os faz um só coração e uma só alma. E aí eu chego a uma parte importante, que é esta. Nas disposições de Deus, porque Deus é sábio, Deus é o projetista da criatura humana. E é claro, o engenheiro projetista que faz um instrumento qualquer, ele que sabe como é que a coisa funciona, ele que faz um manual que a gente deve seguir para aquele aparelho funcionar. Deus entende de criatura humana porque ele é o engenheiro projetista. E ele é o construtor também. Deus sabia, e por isso ele projetou assim, que na verdade, o amor conjugal, e daí com a plenitude da sexualidade vivida no relacionamento sexual, o lugar disso é o casamento. E por que isso? Preste bem atenção. Por que os casados acabaram se casando? E por que você que é solteiro, solteira, vai se casar? Porque a coisa é assim, de tal maneira as pessoas se enamoram, e vão ficando cada vez mais um só coração e uma só alma, que um não vive mais sem o outro. As vidas, as histórias, os projetos, de tal maneira estão unidos um ao outro, enleados um no outro, entretecidos um no outro, que não é somente emocionalmente, não é apenas pela parte física, pela atração física, não. É especialmente pela afinidade espiritual, de tal maneira eles são um, entretecidos, é um tecido só. Porque tecido é feito assim, né? Os fios vão se entretecendo e tornam o tecido. De tal maneira as vidas deles estão entretecidas que eles percebem, nós não conseguimos, nós não podemos mais viver separados. E cada um na sua casa, cada um na sua. Não, temos que unir-nos e casar-nos. E daí o matrimônio, como sacramento, vem selar esta união. Portanto, o casamento, gente, o matrimônio, é o resultado do enamoramento, que vai continuar, mas agora é marcado. E Deus sabia, esta é a hora para que então os dois, usando a própria sexualidade, possam gerar filhos. Porque, eu já lhes disse antes, o que vai ser o filho? O filho vai ser o resultado da célula de um e a célula do outro. E as duas células vão se formar, vão se unir e vão ser uma só carne. Como é que se chama a célula do seu pai e da sua mãe hoje? Essa aqui se chama Jonas. Por isso que Deus quis que antes o meu pai e a minha mãe se enamorassem, se tornassem uma só carne, para no casamento se unirem e surgir eu. E Deus sabia muito bem que cada um de nós, antes de dizer isso, uma outra coisa, veja, vai chegar o dia, como aconteceu agora nos Estados Unidos, né? Em que todos os computadores vão parar. Que todos os aparelhos elétricos vão parar. Elétricos e eletrônicos. Vai chegar o dia que os aviões não estarão mais cruzando os ares. E os navios não estarão mais cruzando os mares. Mas
o filho que você gerou jamais deixará de existir, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, embora gerado por você e seu marido, você e sua mulher, mas o filho que vocês geraram, ele é eterno. Você já parou para pensar que todos nós, gente, somos eternos? Não somos eternos no sentido que existimos sempre para trás, mas somos eternos porque daqui para frente nunca mais deixaremos de existir. Seu filho nunca mais vai deixar de existir. Portanto, gerar um filho é muito mais importante do que criar um computador, do que criar um avião, qualquer outro aparelho, ou quem sabe criar uma estrela. Já imaginou isso? Isso não é só poesia não, isso é verdade, é uma grande verdade, é uma maravilhosa verdade. Por isso filho não se pode criar, filho não se pode fazer, desculpe, na irresponsabilidade. E aí eu chego àquilo que eu estava dizendo, Deus sabia que todo filho, assim como o passarinho, precisa de um ninho, precisa, e que bonito, o passarinho, a galinha, antes de chocar os ovos, prepara o ninho, e que carinho na preparação do ninho. Gente, Deus sabia que a criatura humana, mais do que qualquer animalzinho, precisa de um ninho, e esse ninho é a família. E é interessante, assim como o enamoramento, de tal maneira une os dois, e eles se casam na garantia de ser para sempre. Verdade ou não é? Especialmente para a mulher, para ela poder realmente se entregar totalmente ao seu marido. No amor, ela precisa ter a garantia de que aquilo é para sempre. Isso só acontece com o casamento. Digo melhor, isso só acontece com o matrimônio, que é sacramento. Mas o homem também. Para ele dedicar toda a vida dele, ele precisa da garantia de que isso vai ser para sempre. Mas muito mais, gente, o filho que nasce precisa da garantia de que o amor do seu pai e da sua mãe vai ser para sempre, para ele poder existir. Porque se passarinho não vive sem ninho, criatura humana não vive sem família, não vive sem amor de pai e de mãe, não vive sem amor de irmãos, não vive. É por isso também que o nosso mundo anda tão mal, pelas aberrações que existem por aí. E Deus não apenas quer reconstruir todas as coisas e acabar com todas essas aberrações, mas Deus quer principalmente construir o certo, e aí está o bonito. A quem você quer servir? E que tipo de casamento, que tipo de amor, que tipo de futuro, que tipo de família você quer constituir? Onde é que você quer canalizar toda a sua potencialidade de amar? Do jeito do mundo ou do jeito de Deus? Eu já estou dizendo, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho a certeza que o seu coração está pulando e batendo e dizendo a mesma coisa, mesmo que no passado, mesmo que quem sabe até aqui, até quem sabe até ontem, você vivia errando no seu casamento, ou no seu namoro, ou na sua vida de jovem, mas agora pela palavra de Deus, o seu coração está pulando e dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu digo, é isso mesmo. Jesus disse tudo isso no Evangelho, porque primeiro, vocês dois precisam da garantia do para sempre, que isso não vai se separar, que ninguém vai desunir o que Deus uniu, porque vocês são uma só carne. E segundo, o seu filho, mesmo que fosse um só, mas mais ainda se forem dois, se forem três, se forem quatro, se forem seis, como na minha família, mas mesmo que sejam dois apenas, ou três somente, ou um só, o filho precisa da garantia do para sempre do seu pai e da sua mãe. Gente, infelizmente o mundo não pensa assim, por isso não faz assim, por isso o mundo está desmoronando todas as coisas. O próprio mundo está destruindo as coisas mais lindas que Deus criou, a partir da família e a partir do amor. Mas é preciso reconstruir todas as coisas. Hoje é a noite de nós dizermos, até mesmo cantando, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer.
Diga comigo, eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Para quem você opta? Pelo príncipe desse mundo ou pelo Deus vivo e verdadeiro? Quanto a mim, eu e minha casa serviremos. Repete, eu e minha casa serviremos. Fique em pé e vamos fazer isso cantando. Eu sei que o seu coração pulsou durante essa pregação toda. Foi uma ótima preparação para tudo aquilo que temos que fazer amanhã, para tudo aquilo que teremos que fazer no domingo. Deus começou maravilhosamente, mas agora nós cantamos, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer, não é aquilo que o príncipe desse mundo quer, não, eu não quero estar destruindo. Quanta gente destruindo as coisas mais lindas que Deus nos deu. Não, Senhor, eu quero construir, mesmo se até agora eu estive demolindo, destruindo, pelo meu procedimento, pela minha maneira de fazer as coisas. Hoje, Senhor, eu quero construir e reconstruir aquilo que eu infelizmente destruí. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Com toda a força, eu quero amar, solta a voz. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. CançãoNovaPlay.com. Assine já!